meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E hoje eu já quero convidar você, isso mesmo, eu quero convidar você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho para que assim você esteja recebendo as notificações desse canal. Não esqueça de deixar o joinha e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Pois muito bem, meus amigos, no dia de hoje nós vamos iniciar aqui uma série chamada Por que não aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová? Isso mesmo, por que não devemos, como cristãos, aceitar os ensinamentos das testemunhas de Jeová? Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, mas no dia de hoje eu quero falar com você um pouquinho acerca da história das testemunhas de Jeová. Interessante meus queridos, que da última vez que eu estive conversando com um grupo dos testemunhos de Jeová na minha porta, no meu portão, alguns deles ou muitos deles não conhecem a história real das testemunhas de Jeová. E em não conhecer, as pessoas acabam entrando numa situação, entrando nesse grupo religioso, achando que estão fazendo a vontade de Deus, achando que estão numa igreja cristã. E eu quero dizer para você que as testemunhas de Jeová não é uma igreja cristã. Nós podemos até chamar de uma igreja pseudo-cristã, mas não uma igreja cristã. E nós vamos entender isso no decorrer dessa série. Ok? Pois muito bem, como começou a história das testemunhas de Jeová? A história das testemunhas de Jeová, ela se deu início ao final do século XIX, tendo sua origem em um movimento de estudantes que tinham a pretensão de estudar a palavra de Deus. Era um pequeno grupo organizado pelo pregador chamado Charles Taze Russell. Isso em meados de 1870, em uma cidade que hoje faz parte de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Meus queridos, essa classe de estudantes da Bíblia era inicialmente formada de amigos achegados e familiares e ex-amigos do adventista Russell. Ou seja, as testemunhas de Jeová, ela nasce no berço adventista. Esse cidadão, ele disponibilizava suas conclusões em publicações e periodicamente ele distribuía esses conteúdos ao público. Dentre essas publicações, melhor dizendo, destacava-se o período A Torre de Vigia de Sião. Isso era as publicações iniciais das testemunhas de Jeová. Isso eram publicados ou foram publicados entre 1886 a 1904. Com a impressão dessas publicações e com a fundação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados em 1881. Russell, ele conduziu a obra dos estudantes da Bíblia a uma expansão que atingiria nível mundial e ficou amplamente conhecido como Pastor Russell e atuou como o primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia até o ano da sua morte, isso em 1916. Pois muito bem, após o falecimento de Russell, desencadeou-se uma disputa quanto a quem iria assumir a presidência da Torre de Vigia. Em 1917, um advogado e associado de Russell, Joseph Franklin Rutherford,
de forma arbitrária, desrespeitando o testamento de Russell, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Em contrapartida, em seu testamento, Russell exigia que uma comissão editora de no mínimo 5 membros assumissem a direção da sociedade. Por essa razão, os estudantes da Bíblia, ou seja, aquele grupo, aquelas pessoas, enfrentaram um período de cisma, ou seja, um período de decisão, de rompimento e divisões daquele grupo, o que deu origem a uma série de grupos dissidentes da Torre de Vigia. Alguns existem até os dias de hoje e que continuam a propagar o entendimento bíblico conforme ensinado pelo pastor Russell. Sob a presidência de Rutherford, a Sociedade Torre de Vigia iniciou uma série de mudanças e reajustes doutrinárias, e muitos dos entendimentos de Russell foram abandonados ou rejeitados, gerando ainda outros cismas, ou seja, mais divisões dentro do movimento. Em 1931, Rutherford instituiu o nome de Testemunhas de Jeová para os que estavam associados à Sociedade Torre de Vigia. E com isso, distinguiu-se dos grupos originais que se separaram da Torre de Vigia e mantiveram o nome Estudantes da Bíblia. Baseando-se nas suas crenças, as Testemunhas de Jeová sustentam que sua história se inicia muito antes destes fatos modernos. Creio que sua obra é uma continuidade do mesmo trabalho realizado por servos de Deus no passado, conforme descrito na Bíblia. Por isso, em suas publicações, por exemplo, descrevem o personagem bíblico Abel como tendo sido o primeiro representante da linhagem das Testemunhas de Jeová. Com o objetivo de fornecer um relato da sua própria história, a Sociedade Torre de Vigia publicou em 1992 o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, que basicamente é a principal ferramenta utilizada pelas Testemunhas de Jeová hoje para conhecerem a história do seu movimento. Portanto, aqui está um pouquinho do início ou do surgimento das Testemunhas de Jeová. E agora vamos ver um pouquinho aqui a influência do Adventismo sobre as Testemunhas de Jeová. Isso se dá em 1869 a 1879. Portanto, uma década inteira. As Testemunhas de Jeová afirmam que sua organização não é dissidente de nenhum outro grupo religioso. No entanto, admitem que ministros religiosos de outras denominações exerceram influência desde os primórdios de seus movimentos. Dentre estes ministros, podem ser citados Jonas Wendell, George Storr e Nelson H. Burbo, todos eles destacados pregadores do movimento adventista. Por volta de 1869, Russell assistiu a uma reunião em Pittsburgh, na Pensilvânia, onde congregava um grupo do chamado Segundo Adventismo, remanescente do milenismo, cujo pregador era Jonas Wendell, membro da Igreja Cristã do Advento. O próprio Russell, que na época estava com sua fé abalada, escreveu posteriormente que naquela simples pregação, o pastor Wendell conseguiu restabelecer a sua fé na inspiração da Bíblia. Jonas Wendell, influenciado pela mensagem de William Miller, rejeitava os ensinos da igreja tradicional sobre a imortalidade da alma e de um inferno de fogo literal.
Também interpretou os livros bíblicos de Daniel e do Apocalipse e proclamou a volta de Cristo para o ano de 1873. Russell tornou-se convencido de que Deus revelaria seu propósito nos últimos dias e formou um grupo independente de estudos da Bíblia em Petersburgo. Rejeitou os ensinamentos adventistas, que o objetivo do retorno de Cristo era para destruir a terra, e defendeu a ideia de que Cristo morreu para pagar um preço do resgate com a intenção de restaurar os seres humanos à perfeição, com a perspectiva de viver para sempre. Assim como Handel, ele rejeitou o conceito do inferno e da alma imortal. Em meados da década de 1870, ele publicou 50.000 cópias de um panfleto intitulado O Objetivo e a Maneira da Volta do Nosso Senhor, explicando seus pontos de vista e sua crença de que Cristo voltaria invisivelmente antes da Batalha do Armagedon. Mais tarde, ele reconheceu a influência de outros ministros adventistas, como George Storr, que, assim como Miller, havia previsto o retorno de Cristo para 1844, e George Stetson na formação de suas doutrinas. Ou seja, o surgimento da igreja, aspas, Testemunha de Jeová, ela se inicia, ou melhor, ela tem influência direta do adventismo, ok? Portanto, fica no dia de hoje esse pequeno relato sobre o início do grupo Testemunha de Jeová. Agora eu quero convidar você a não perder, a não deixar de assistir o próximo vídeo, onde nós vamos estar dando início, de fato, aos ensinamentos contraditórios à Bíblia Sagrada feita pela Igreja Testemunha de Jeová. Então eu quero convidar você, isso mesmo, quero convidar você que está nesse conteúdo, vem com a gente, vem comigo, para que assim nós possamos, pela graça de Deus, aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e assim termos fundamentos para combatermos as doutrinas totalmente heréticas das Testemunhas de Jeová. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Abraço.